Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Queridos irmãos, hoje é um dia especial, pois é o dia em que celebramos os 100 anos da Juventude Evangélica Luterana no Brasil. A celebração deste centenário importa a toda a nossa igreja, a toda a IELB, sendo motivo de gratidão e alegria, não apenas entre os jovens, mas também entre os servos, entre as servas, os leigos, os mais velhos, os mais novos, que testemunham, oram, auxiliam e participam das atividades que a IELB faz. E damos graças a Deus porque na nossa igreja a Liga de Jovens é a liga mais velha, por assim dizer. Então nós somos jovens velhos. Criado inicialmente com o nome de Walter Liga, em homenagem ao Dr. Walter, fundador do Sínodo de Missouri, a IELB é um importante departamento para a nossa igreja, sendo responsável por reunir os jovens luteranos em comunhão, amizade e devoção a Deus. Muitas histórias boas surgiram em reuniões ou congressos da IELB. Alguns homens, por causa da IELB, decidiram seguir o caminho do ministério pastoral, como é o caso do nosso pastor velho. Vários tópicos importantes foram estudados e abordados na juventude. Esse departamento tem sido muito útil a proclamar Cristo para todos, sejam eles jovens, crianças, adultos ou idosos. E cá estamos nós, comemorando os seus 100 anos de existência. Na verdade, 100 anos para o curso da história é muito pouco. Alguns acreditam que a Terra e a humanidade têm por volta de 6.000 anos. Outros defendem a tese de que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que há bastante tempo os seres humanos foram criados por Deus. A ciência, por sua vez, estimou que o mais velho Homo sapiens encontrado data de 300.000 anos atrás. Independentemente da visão que as pessoas seguem sobre a datação da idade do homem na Terra, o ponto inicial permanece. 100 anos para o curso da história é muito pouco. No entanto, 100 anos para nós, seres humanos, pecadores e imortais, é bastante coisa, é muito significativo. A expectativa de vida no Brasil é de 76,4 anos, segundo o IBGE. A pessoa mais velha do mundo hoje tem 114 anos. Apesar de ser pouco tempo, o último século foi bastante turbulento e trouxe vários desafios à humanidade. Fazendo um recorte, desde 1901, que dá 124 anos, a nível mundial nós tivemos 2 guerras mundiais, crise dos mísseis em Cuba, revolução cultural no Irã, Guerra Fria, mudança no paradigma de poder global, queda do Muro de Berlim, vários conflitos étnicos na África, Primavera Árabe, criação da internet, crescimento do diálogo ecumênico entre diversas igrejas, incluindo a Igreja Luterana. A nível nacional, nesse mesmo período, desde 1911, o Brasil teve 36 presidentes, 6 constituições. Passamos pela ditadura civil-militar, pelo Estado Novo, por período de redemocratização. Tivemos a fundação da nossa IELB, a expansão missionária da IELB e a sua presença em todas as capitais do país. Também tivemos um aumento no número de luteranos no Brasil. Além disso, tivemos a criação, o fortalecimento e a manutenção da Congregação Evangélica Luterana Trindade e as missões sob seus cuidados, aqui em São Luís, em Arari, em São Benedito do Rio Preto e no Coroadinho. Diante disso, uma verdade se revela a todos nós, muito claramente.
Os tempos mudam, os povos de poder se alteram, novas potências mundiais disputam o protagonismo político-econômico do mundo. Moedas são extintas, modas vêm e vão, trends surgem e desaparecem rapidamente nas redes sociais. Novas pessoas nascem, outras pessoas morrem. Porém, Deus continua sendo quem Ele sempre foi. Deus não muda, não oscila, não deixa de ser quem Ele é. E é esse Deus imutável que nos chama, nos ilumina com seus dons e nos dá fé em Cristo Jesus. E nos mantém firmes e leais nesta mesma fé, já que a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, conforme Isaías 40, versículo 6 a 11. Há alguns presentes aqui hoje que são jovens, outros são crianças ainda. Já outros já foram jovens e hoje compõem os leigos e as servas. Porém, mesmo com essa transição, a juventude continua de pé. Porque o que sustenta o trabalho não é ninguém, senão o próprio Deus, que chama, congrega e ilumina os jovens de diversas partes do Brasil e do mundo. Assim, a igreja muda de rostos, mas a fé permanece a mesma. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E este Jesus é o que nos mantém firmes na fé que recebemos. Amados irmãos, diante disso, nos deparamos com uma verdade impossível de negar. A graça de Deus nos sustenta e nos move. Apesar de todas as turbulências no Brasil e no mundo, a igreja permanece cumprindo a sua missão, conforme ordenado por Jesus Cristo, porque Deus é gracioso. Em verdade, se não fosse pela graça, essa igreja não teria sido fundada. Se não fosse pela graça, o Dr. Martinho Lutero não teria se empenhado na reforma. Se não fosse pela graça, nós não teríamos conseguido 9 das 10 janelas. Se não fosse pela graça, eu e mamãe não teríamos visto Thaís limpando a igreja durante um mutirão e não teríamos vindo perguntar o horário dos cultos. Se não fosse pela graça, eu não seria irmão de vocês. Se não fosse pela graça, eu não estaria aqui hoje como jovem luterano e como presidente da juventude. O Dr. Lutero nos afirma muito claramente que somos movidos e sustentados pela graça de Deus, na sua explicação do primeiro artigo do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Dr. Lutero vai explicar o que significa isso. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos em todos os membros, razão em todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado, todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E isso faz unicamente com sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe, isto é, certamente, verdade. Portanto, tudo que somos e tudo que temos, devemos ao Senhor, que nos guia conforme mais lhe apraz. Muitos são os mistérios que rondam os caminhos do Senhor. É verdade, mas a confiança nele é que nos salva. Fé nada mais é do que confiança. Nós não sabemos por quais caminhos Deus há de nos levar, mas nós conhecemos muito bem o
nosso guia, o Senhor Jesus. E nele confiamos, de corpo e alma, independentemente do que acontecer. A graça pode nos levar a locais que nós muitas vezes não esperamos. A graça continuará a nos usar como instrumentos, como ministros de Deus, para proclamar a palavra, seja em São Luís, em Teresina, em Brasília, em São Leopoldo, em São Paulo. Independentemente do lugar, Cristo estará sempre com a gente, nos conduzindo da melhor maneira para proclamar o seu nome para todos. E uma vez tocados por essa graça, não ficamos inertes, somos feitos novas criaturas. Em Deus temos nova vida. O apóstolo Paulo nos exorta, em passagens como Atos 17, 30 e 31 e Romanos 12, versículo 2, que quando somos alcançados pela graça de Deus, precisamos ser renovados na mente e no espírito. A palavra grega empregada pelo apóstolo é metanoia, que significa mudar a mente, arrepender-se, mudar a mente para melhor, emendar de coração e com pesar dos pecados passados. Desse modo, quando somos alcançados por Deus, pela graça, através dos meios que Ele mesmo instituiu, nós renascemos. E aqui é fundamental pontuar brevemente os meios pelos quais somos alcançados por Deus. Deus nesse mundo age de forma imediata e objetiva. Deus mesmo instituiu os meios para que nós o conheçamos e para que Ele venha até nós. Palavra e sacramentos. Se algum dia perguntarem a algum de vocês por que é importante ir à igreja, responda: porque a fé nasce, cresce e se fortalece na igreja através dos meios da graça, palavra e sacramentos. Quando Deus vem a nós, somos tomados de grande alegria e prazer. E o próprio Jesus nos incumbiu de passar essa alegria para todas as pessoas do mundo, dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ensinado. Cristo nos ordena a pregar e a batizar todas as nações. Isso inclui também as crianças, que são parte essencial do povo de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 18, versículo 3, afirma: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. As crianças são o nosso modelo de ser diante de Deus. Isso fica claro nesse versículo. Não só pela dependência que as crianças têm dos pais e a confiança quase séria que elas demonstram nos mesmos, mas por um aspecto muito interessante que as crianças têm. Quando uma criança descobre algo novo, ela se sente maravilhada e alegre e sai contando para todo mundo a sua nova descoberta, às vezes de forma até chata para os adultos. Assim, também somos chamados a agir proclamando o nome de Deus aos quatro cantos do mundo, através da proclamação, da pregação do Evangelho e também do nosso testemunho enquanto cristãos neste mundo. Cristo nos diz que somos a luz do mundo. Ora, se a luz não ilumina, só há trevas. Não se pode ver a direção, nem saber por qual caminho seguir. Quando estamos na luz, que é Cristo, testemunhamos da luz. E é essa luz, que é salvação, que precisa ser levada a todos quantos for possível. Porque essa é a vontade do Senhor, conforme as suas próprias palavras. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz, conforme Lucas capítulo 8, versículo 16. A luz não deve e nem pode ser escondida ou guardada só entre aqueles que já a possuem,
mas proclamada, mostrada ao mundo. E nós, a Igreja de Cristo, fomos incumbidos dessa tarefa, cada um servindo de acordo com os seus dons e as suas possibilidades, conforme nos ensina São Paulo em 1 Coríntios 12. No primeiro momento, isso pode parecer um fardo pesado demais, uma responsabilidade com a qual não conseguiremos lidar. Mas não temam, irmãos. O mesmo Deus que nos chamou pelo Evangelho nos capacita a servi-lo. Ele permanecerá conosco para sempre, porque Ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Ele mesmo nos prometeu isso. Além disso, não estamos sozinhos. A religião cristã é uma fé comunitária. Temos como base para nos firmar o testemunho dos nossos pais e irmãos na fé. Somos parte de uma história milenar. Carregamos conosco os ensinamentos de muitos pastores, bispos, santos, leigos e teólogos. Somos um só em Cristo Jesus. E ainda temos ao lado pessoas que compartilham do mesmo Espírito para trabalhar juntos em prol do reino de Deus. E também temos a herança daqueles que já estão com o Senhor. Como cristãos luteranos, valorizamos a tradição daqueles que vieram antes de nós e nela nos fundamentamos. Estudos, comentários bíblicos, livros, artigos acadêmicos, liturgias, hinos, testemunhos de vida e de santidade. Quanta coisa herdamos por causa das ações de nossos antepassados, que foram guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, precisamos aprender a olhar para o passado como um guia, enquanto influenciamos aqueles que virão depois de nós. É preciso entender que somos membros de um organismo muito maior e estamos juntos na missão que Deus conferiu à sua igreja: proclamar Cristo para todos, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos, conforme o próprio Deus nos afirma em sua palavra. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba ao alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: eis, aí está o seu Deus. Conforme Isaías 40, versículo 9. Portanto, quando estamos na igreja, estamos com Jesus. E quando estamos com Jesus, temos salvação. Unidos em Cristo, somos povo de Deus, raça eleita, nação de sacerdotes, para levar o nome do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, a todos os cantos do mundo, até os mais longínquos confins da terra, porque Ele é o nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Que essas palavras fiquem bem guardadas em nossos corações, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus, proclamando aos quatro cantos do mundo o seu nome e anunciando a sua morte e ressurreição. Amém.